Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Flamengo entra em campo hoje sob forte pressão, com o treinador em conflito com a diretoria e jogadores reclamando da torcida. Cara, é brincadeira, né? É lamentável ter que dizer isso, mas sim, jogadores, alguns deles, a gente já viu mais de uma declaração de determinados jogadores reclamando do que a torcida, dizendo que a torcida está exagerando, etc. Então, a gente fica um pouco chateado com isso, porque acho que a torcida tem mesmo que cobrar. Enfim, vocês vão emitir a opinião de vocês, né? O último foi o Samuel Lino. Nós vamos mostrar aqui para vocês de novo o que ele falou. E ele vai ser titular hoje. Então, olha, depois do que ele falou da torcida, sendo titular hoje, eu não sei o que pode acontecer no Maracanã, não. O Maracanã que vai estar vazio. Apenas 20 mil ingressos foram vendidos para esse jogo contra o Madureira. Na verdade, vazio, não. Se fosse, por exemplo, outro estádio, São Januário, iria estar lotado, que é a capacidade do estádio, todo mundo ia falar, Vasco lota o estádio em todos os jogos. Se fosse no Engenhão, que seria metade da capacidade do estádio, nenhum problema. O Maracanã é que é muito grande. E um jogo que o Flamengo vale muito pouco, o Flamengo jogando muito mal. Enfim, nós vamos detalhar e trazer mais ou menos a escalação, né? Aquilo que a gente imagina que seja a escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Agora, deixa o like aí. Rapidinho, cara, não custa nada, não paga nada e você ainda ajuda a gente aqui a ter mais número de pessoas acompanhando o nosso conteúdo. Ajuda aí, sobe o like. Galera, essa declaração aqui do Samuel Lino, né? Ela é uma coisa inacreditável. O cara, uma das maiores contratações da história do Flamengo, um jogador que custou 32 milhões de euros. Ah, Fábio, mas falaram na época que foi 20 e pouco. É só olhar o balanço do clube. O Flamengo é obrigado a divulgar o balanço do clube e no balanço consta lá que a transação total foi 32 milhões de euros. No jogador que era reserva do Atlético de Madrid e que não está acostumado com pressão. Porque o Atlético de Madrid, você entra em campo pelo Atlético de Madrid, não tem pressão nenhuma, cara. O Atlético de Madrid entra para ser campeão de quê? O Atlético de Madrid entra, o título dele é ficar em terceiro lugar do Campeonato Espanhol, da La Liga. De fazer uma participação razoável para boa numa Champions. E mais nada. O time não tem pressão por título porque não ganha nada. A comemoração deles é conseguir ficar entre Barcelona e Real Madrid, se ficar em segundo lugar, é uma festa na cidade. Então, assim, o cara não está acostumado com um time que performa, ganha quase tudo, como foi no ano passado, só que vira o ano, meu amigo, as expectativas são as mesmas, de ganhar tudo de novo, ou de ganhar títulos, ou de ter performance positiva. E ele reclamou também da pré-temporada, que não foi adequada porque a diretoria do Flamengo foi incompetente. Prolongou as férias, deu tempo de férias, que é o correto, ao invés de fracionar, como todos os clubes da Série A fez. Teremos 45 dias de parada para a Copa do Mundo, que pode se transformar, inclusive, em 50 dias, segundo rola aí informações de bastidores. 50 dias, meu amigo, tu dá 20 dias de férias no meio do ano, acabou. Tu tem mais 30 para trabalhar a equipe, uma pré-temporada. O Flamengo optou por fazer essa bobagem de dar as férias e eu vou dizer mais para vocês, vai dar férias de novo no meio do ano. O Flamengo é assim, cara, é uma colônia de férias. Olha só a declaração deste cidadão que não joga rigorosamente nada e ainda vem culpar a torcida. Samuel Lino, enquanto ele fala, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham. Difícil falar, né? Porque eu não acho correto isso, você vir de dois títulos importantes, dos dois títulos mais importantes. Correto, cara?
um clube, para o clube brasileiro que está disputando, né, ali a Libertadores brasileiro lá em cima. Acho que é uma cobrança, bom, no meu ponto de vista, que é um exagero por você vir de um clube, de 2 títulos importantes, aí você não fez uma pré-temporada adequada e tudo, então acho que mesmo acontecendo isso da pré-temporada e tudo, acho que é uma cobrança excessiva, e eu acho que a gente vai melhorar. A gente infelizmente perdeu a Supercopa, a gente veio num começo agora, né, um pouco não estamos acostumados, o torcedor flamenguista não está acostumado. Beleza, não consigo nem ouvir esse cara falar. Não está acostumado e vamos melhorar. Vai melhorar quando? Nós estamos entrando no mês 3. Semana que vem começa março. E com a chegada do mês de março, meu amigo, o Campeonato Brasileiro tá indo e os líderes vão se distanciando. A Recopa Sul-Americana, o Flamengo vai ter que reverter o resultado contra o Lanús. Quer dizer, o Flamengo, todos os jogos que jogou, o Flamengo jogou bem contra o Sampaio Corrêa, o Poçante Sampaio Corrêa. O restante não jogou nada. O jogo que venceu do Vitória no Barradão, o Flamengo foi imprensado pelo Vitória. Teve sorte. O Flamengo teve sorte contra o Lanús de perder só de 1-0. Poderia ter sido 3 ou 4. Gols anulados por questões de milímetros. A zaga do Flamengo é uma peneira. E a gente vê o Felipe Luiz perdido nesse momento, sob forte pressão, e que ele deixa claro que falta o jogador que dê profundidade, um jogador que se meta nos espaços vazios da defesa adversária, que não seja aquele centroavante fixo. E aí você pode dizer aí do outro lado, a culpa é do Felipe Luiz, que não se adapta, ele tem que se adaptar aos jogadores. Concordo contigo. Só que a culpa maior é da diretoria do Flamengo, que prometeu a ele, na renovação, que contrataria esse atacante. E a diretoria do Flamengo ouviu durante 1 ano ele reclamando e querendo esse atacante de mobilidade, que ataque o espaço, improvisando, inclusive, várias vezes, deixando o Pedro de fora. E a diretoria do Flamengo, mesmo assim, renova com ele? Meu amigo, se você não acha, há um entendimento que não vai trazer esse atacante, como é que você vai renovar com um treinador que não sabe jogar de outra maneira? Então, para mim, a incompetência é toda da diretoria, toda do José Botto. Aliás, um dirigente fraco, um dirigente que tem muita dificuldade de contratar e só contrata quando ele coloca uma fortuna na mesa, utiliza recursos do Flamengo de forma exagerada para contratar. Enquanto isso, a gente vê clubes daqui mesmo do Rio de Janeiro contratando bons jogadores. Montoro, esse Bacholinha que o Fluminense contratou, muito bom jogador, poderia, sabe, pelo menos ali fazer parte do elenco, complementar o elenco do Flamengo. E, infelizmente, o Flamengo não enxerga para esse mercado sul-americano. Vende barato as suas joias, como foi o Matheus Gonçalves, como foi o Lohan, como está querendo fazer com outro menino, que é o Alacian. Vende muito barato e quando contrata, meu amigo, contrata caríssimo. O Flamengo pagou 10 milhões de euros para contratar o nosso possante Emerson Royal, que vai ser titular hoje. Cara, é muita coisa errada na diretoria do Flamengo e é uma pena, né, que haja esse conflito hoje entre treinador e diretoria e que continue dessa forma, porque aí o Flamengo pode se complicar nas competições que vem pela frente. Esperamos que mude isso de forma muito rápida. O Flamengo contratou o Andriu também, que na minha opinião, gente, um goleiro limitadíssimo. Vai ser titular hoje. O Flamengo que deve entrar em campo com o Andriu, a zaga formada com o Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Paquetá e Carrascal, Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino.
esse deve ser o Flamengo para o jogo de hoje contra o Madureira. Na teoria, um time que ganha com tranquilidade do Madureira. Mas o Flamengo, mesmo com o time titular, mesmo quando tem as melhores peças e tal, o Flamengo tem muita dificuldade de ganhar contra qualquer adversário. Esse é o problema. Principalmente quando o adversário monta a linha de 5 ali atrás. O Flamengo não tem pontas que deem profundidade, tirando o Cebolinha não tem, do lado direito não tem, do lado esquerdo também o Samuel Lino não faz isso, e não tem laterais que ultrapassem. E aí, meu amigo, jogo concentrado pelo meio, o atacante do Flamengo sempre é um atacante que não faz o facão, que não faz aquilo que o Felipe Luiz, né, tanto comenta, que quer um centroavante de mobilidade, que ataca espaço, que dê profundidade e tal. O Flamengo não tem esse jogador e fica um time altamente previsível. Vamos aguardar o que vai acontecer mais tarde, torcendo para que tudo dê certo. Valeu? Saudações rubro-negras, um grande abraço a todos.